Os que estão aqui na Não, tem live, uma aulinha aqui. eu posso apagar? E o trampo hoje ali. É. Tem que botar o pessoal. Pega cedo ali, tu? Tá de ruim de ir naqueles bancos ali, naqueles bancos, tudo lotado, aqui do Morrissul. Ah, fui hoje, vi o filão, larguei correndo. Ah, voltei. Deu. Botei todos, tá? Ok. Posso apagar, gente? Eu vou deixar esse gráfico aqui, ó, para te ver como é que eu vou fazer, tá? Por sistema. Tá bom. Os pontos que eu vou utilizar para fazer o sistema são aqueles X que estão aqui, ó. Então, eu vou utilizar os pontos A e B. Quem é o ponto A? Menos 2 e Y é 0. E quem é o ponto B? 13 e Y 0. Ah, tá. Sim, eu sei que dá. Eu tava falando pelo X do vértice ali. Tá, mas Naquele modo, acho que não dava, né? na realidade, se tu usar o X do vértice, tem que cuidar, porque o teu A não vai ser 1. Então, tu vai ter duas incógnitas ainda. Isso, vou ter duas incógnitas, né? Daí eu não vou ter outro sisteminha para comparar ali. É assim. Uhum. O que tu pode fazer é usar aquele X do vértice com uma dessas aqui, ó. Um desses dois pontos. É uma alternativa. Não entendi. Quando tu fizer, ó, vai dar ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O c a gente sabe que é 9, certo? Então, no lugar do x, eu vou botar menos 2. Vai ficar a vezes menos 2 ao quadrado, mais b vezes menos 2, mais 9 igual a 0, porque o y é 0. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tá. Aqui, ó. Bom, vai assim, ó. Vou dizer para vocês que esse sistema é um sistema do demônio, tá? Ele é terrível de fazer. Peraí. Uma tela aqui, que eu fiquei salvando ali a última live, e agora entrou a tela dizendo que tá salvo. Aí, quando tu faz isso aqui, tu vai ficar com 4A menos 2B igual a menos 9. E aqui tu vai ficar com 169A mais 13B igual a menos 9. É um sistema do demo. Aí resolve esse sistema. Quando tu resolver esse sistema aqui, ó, tu vai ter, deixa eu ver, que eu tinha resolvido aqui. Quando tu fizer esse sistema, tu vai ter A, o teu A tu vai achar menos 9 sobre 26, e o teu B tu vai achar 99 sobre 26, imagina. Então, quem vai ser essa tua função aqui? Menos 9 sobre 26, x ao quadrado, mais 99 sobre 26, x mais 9 igual a 0. Aí, o que tu faz? Multiplica ali, substitui na realidade. Tu substitui cada x por 11 e tu vai achar o y. Muito mais fácil por simetria, né? Tá, mas dá para multiplicar por 26 tudo antes, né? Mas nem precisa. É? Não facilita? Para cortar os... É que, na realidade, como é que tu vai dividir tudo por 26 se esse 9 não tem 26? Tu vai ter que fazer MMC, botar um 26 aqui, multiplicar o 9 por 26 para cortar tudo, né? Isso, aham. Ah, tá. Se tu fizer MMC, pode ser. Certo? Acho que agora foi. A gente corrigiu bastante aí, né? A gente fez metade das questões. Show de bola, obrigado. Uma questão dessa aí, se não percebe o que tu ensinou ali, leva 15 minutos para fazer, né? Como é que é? Uma questão dessa aí leva muito tempo para fazer, se não descobre aquele 2 ali que tu ensinou. Isso é terrível.
É uma questão chatinha de fazer, demorada, né? Assim, ó, vamos combinar o seguinte. Sempre que vocês tiverem dúvida, tô com dificuldade, sabe? Vai falando, vão sinalizando, eu vou corrigindo com toda essa calma, com toda essa paciência. Largo lista adicional para vocês reverem os conteúdos com gabarito. Aí a gente marca uma live para corrigir tudo isso aí de novo, certo? Então, desses assuntos, o assunto 1 eu sei que vocês não ficaram com dúvida. O assunto 2, vocês ficaram com dúvida? O 3 eu já vi que ficaram, vou ter que fazer uma lista adicional do assunto 3. É treinamento, né? Tem que resolver exercício. Exato. A ideia tem que sentar e fazer, tem que sentar e fazer. Não tem outra, tá? A gente começa o assunto 4 agora, tá bom? Mas assim, ó, independente do assunto que a gente tiver, em qualquer ponto da aula, se vocês tiverem uma dúvida lá de trás, sinalizem. E claro, eu não vou cortar assim, a pessoa chegou no meio da live, eu estou no meio de uma explicação de outra coisa e vou parar para corrigir aquele exercício. Não, mas vocês sinalizam que em algum momento da noite vai dar um tempinho para que eu resgate essa dúvida que tu tens, tá certo? Tranquilo? Alguém está terminando de copiar isso aqui? É isso? Professora, Sim. tem um trabalhinho programado lá no plano de ensino para o dia 23/9, que é polinomiais, Você? funções racionais. A gente vai relembrar alguma coisa, não vai? O trabalho já faz parte desse relembrar. Não. O trabalho é sobre todos os conteúdos que a gente viu até lá. Aquilo que está escrito ali do lado, não sei se refere ao trabalho, mas se a gente deve, ou é sobre o trabalho, ou é a aula que tu vais fazer no dia 23. O que é o dia 23/9? Dia 23/9 tu vais entregar, vai ter uma sala de postagem e até o dia 23/9 tu posta lá o teu trabalho, certo? Esse trabalho vai ser dado antes, num arquivo, vocês vão pegar o trabalho, vocês vão resolver o trabalho e postar para mim até o dia 23/9. Então, provavelmente, na semana que vem, hoje é 2, né? Semana que vem é 9. Lá, se eu trabalho para o dia 23, uns 10 dias antes, talvez um pouco mais, eu largue o trabalho. E daí eu aviso, já tem um trabalho, o trabalho já está no Moodle para vocês acessarem. Aí tu vai lá e tu vai fazer o trabalho, mas é tudo referente a assuntos já vistos. Então, para te fazer o trabalho, provavelmente tu vai pegar o assunto 1. Se o trabalho fosse para a semana que vem, seria assunto 1, 2 e 3. Tu entendeu? Tudo que tu já viu, nada que tu não tenhas visto antes, certo? Porque eu tô aqui para relembrar, então eu só vou cobrar aquilo que eu já expliquei para vocês. Tranquilo? Ok, valeu, obrigado. De nada. Tá, acho que agora eu posso apagar. Bom, o que a gente vai ver agora são números complexos e eu me lembro que talvez na primeira aula, quando a gente trabalhou conjuntos, eu falei desse conjunto dos números complexos. O que eu fiz aí nesse assunto? Se vocês viram, os meus assuntos, cada arquivo que eu posto é um toletão, ele tem 10 páginas, eu escrevi 10 páginas para vocês, tá? Eu paginei, inclusive, para que ficasse mais fácil de eu indicar que página eu estou. Então, o que eu fiz? Eu fiz 10 páginas, eu coloquei toda a parte teórica, como se faz cada item, escrevi. É interessante vocês pararem, lerem isso aí, e lá no final, eu coloquei uma lista, acho que com 23 exercícios, todos os exercícios com gabarito, tá? E independente de ter o gabarito, todos os exercícios que vocês tiverem dúvida, na live seguinte da listagem, a gente esclarece as dúvidas como eu fiz hoje, tá? Então, fiquem bem tranquilos. Números complexos, para que vocês consigam procurar em algum livro, se vocês têm um livro aí do ensino médio, aqueles grandões, a gente dá no ensino médio, no 3º ano do ensino médio, tá? Nem todas as escolas trabalham com isso.
Por que eu já estou dizendo isso? Porque eu sei que tem gente que parou de estudar um tempão, nem se lembra mais do seu terceiro ano do médio. Outros não fizeram escola regular, tá? Então não tiveram isso. Outros tiveram escola regular, mas o professor não viu isso. Quando eu estudei lá no tempo Jurássico, lá na época que tinha os dinossauros, o meu professor também não ensinou números complexos. Daí eu ia fazer vestibular, eu peguei a listagem, números complexos. Eu disse, o que é isso? E daí ele disse, olha só, não vou explicar isso em aula, mas vai lá na biblioteca, tira o livro. Como eu era tranquila em matemática, eu aprendi números complexos sozinho, tá? Mas não é alguma coisa de outro mundo. Vou dizer para vocês que dos 4 assuntos, o mais chatinho foi esse da função quadrática. Números complexos vão pegar tranquilo, tá? É um conjunto numérico. E a gente vai aprender a fazer todas as operações de um conjunto numérico. Então, vocês vão aprender quando é que dois números são iguais, como se soma, como se subtrai, como se multiplica, como se divide, potência, de que forma se escreve, aonde ele se encontra, certo? Por que ele existe, tudo isso aí, tá? Me interrompam sempre que vocês quiserem questionar durante isso que eu vou explicar, tá? Então, assim, ó, primeira coisa, por que surgiu números complexos? Em que fase da história surgiu números complexos? Números complexos surgiu lá em plena Revolução Industrial, tá? Por que na Revolução Industrial é que veio todo esse estudo de números complexos? Porque as pessoas estavam desenvolvendo várias coisas e eles empacavam em alguns cálculos terríveis. Lá no meio do cálculo, os caras calculando, e aparecia raízes de índice par negativa. E daí, dentro do conjunto dos reais, não existe isso. Se eu perguntar para ti, quem é a raiz quadrada de menos 4, tu vai dizer, não existe, porque ela é negativa. Eu vou dizer, ok. A raiz cúbica de menos 27 existe. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3, e ela existe porque o índice da raiz é ímpar, é 3. Raiz negativa de índice ímpar existe. Raiz negativa de índice par não existe. Então, vários matemáticos começaram a estudar sobre essas raízes que estavam atrapalhando lá o desenvolvimento de fonte de energia, eles estavam no auge ali de um pré-desenvolvimento industrial e não conseguiam dar ascensão porque alguns cálculos empacavam aí, tá? Vocês vão usar pra caramba números complexos. Então, vocês têm que fazer muito isso aqui. E uma sugestão, tá? Uma sugestão não. Eu gostaria muito, não estou sugerindo, estou pedindo encarecidamente que vocês deem uma revisada em trigonometria, que nós vamos precisar de valores de seno e de cosseno, aqui para números complexos. Nós vamos precisar de redução ao primeiro quadrante e sinais, tá? Então, isso vocês têm que ter um estudo prévio ali dessa parte. Eu vou dar uma passada nesse conteúdo, mas é importante que vocês estudem melhor isso, tá? Isso é para números complexos. Sim. Deu uma cortada aqui. É trigonometria que a senhora falou? Sim, trigonometria. Tem que saber seno, cosseno, principais ângulos do seno e do cosseno, sinais dos quadrantes de seno e cosseno, redução ao primeiro quadrante de seno e cosseno. Tá? Depois eu escrevo tudo que aqui bonitinho, fica tranquilo, tá? Agora para o início não. Então o que estava acontecendo lá? Nós tínhamos um conjunto dos reais, e lá o conjunto dos reais aqui, ó, que é esse R, ficava numa reta numérica, aqui tendia ao mais infinito, aqui ia para o menos infinito, o zerão no meio, e ele é todo preenchido, toda essa reta é preenchida. Tem um monte de numerozinho, um coladinho no outro, e não sobra espaço para ninguém, tá? Então, essa reta aqui está toda preenchida com números, não cabe mais ninguém aqui dentro dessa reta, que representa o conjunto dos reais. Ok, só que daí começou a aparecer o seguinte, o cara estava fazendo um cálculo e aparecia, ó, raiz quadrada de menos 4. Ele não sabia fazer. Raiz quadrada de menos 16. Não sabia fazer. Raiz quadrada de 25. Não tinha. Esses números não existiam. Aí um cara pensou o seguinte, será que eu tenho problema com todas as raízes? Ele disse assim, e se a gente fizesse assim?
Foi dessa forma que ele pensou. Se a gente fizesse assim, pegasse aqui e colocasse assim, ó, 4 vezes menos 1. Aí eu posso escrever essa raiz como sendo raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Raiz de 4 eu sei, é 2, e eu fico com essa raiz de menos 1 aqui atravancando o meu raciocínio. Não sei o que fazer com ela. Mas eu posso fazer a mesma coisa com menos 16. 16 vezes menos 1. Aí isso aqui ficaria raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Raiz de 16 é 4, raiz de menos 1 eu não sei. Mas observem que eu tenho, aqui eu tinha 3 situações problemas e eu estou resumindo todas a uma situação problema, que é essa raiz de menos 1. E daí eu posso fazer a mesma coisa com 25, ó. Vai ser 25 vezes menos 1, que vai ser raiz de 25 vezes raiz de menos 1. Isso aqui vai dar 5 vezes raiz de menos 1. Aí o cara viu, bom, eu não tenho vários problemas, eu tenho um problema. Quem é o meu problema? A raiz de menos 1. Então, o que ele fez? Ele substituiu essa raiz de menos 1 por um número imaginário. E o que é um número imaginário? Uma coisa que não existia até então. E esse número imaginário, ele pegou e disse assim, a partir de agora, cada vez que aparecer raiz de menos 1, eu vou dizer que é um número imaginário, o meu número i. Certo? Foi essa a ideia inicial da coisa. Tá ok, mas então se eu construir um i, que é um número imaginário, aonde é que essa raiz de menos 4 vai estar aqui dentro dessa reta dos reais? Em nenhum lugar, porque não cabe mais nada ali dentro. Tá trolhado, é que nem o vagão do trem na hora do rush, entendeu? Não entra mais ninguém ali. Então, o que aconteceu? Ele pensou assim, bom, o matemático que estava fazendo, eram vários matemáticos fazendo isso tudo ao mesmo tempo, tá? Mas teve um cara que tomou a dianteira, o nome dele é Gauss, tá? Então ele fez assim, ó, vou pegar o plano cartesiano, sabe o plano cartesiano, aquele do x abscissa e y ordenada? Vou pegar aquele plano cartesiano e vou adaptar. Então ele pegou o plano cartesiano e botou o nome de plano de Gauss. E ele fez isso aqui. Esse número não vai estar na reta dos reais. Ele não vai ser um número em uma reta. Ele vai ter uma dupla dimensão. Então, antes a gente só tinha os números numa reta e agora a gente vai ter esses números em um plano. Essa parte aqui, o eixo é real, e essa parte aqui, ó, vai ser a parte imaginária. E eu vou dizer, Gauss disse, que esse meu número complexo vai ser da forma z, que é igual a A mais BI. O que é esse A mais BI? Esse A vai ser a parte real do meu número. E o B, que está acompanhado do I, vai ser a parte imaginária. Do meu número, certo? Aonde vai estar a parte real? No eixo X. E aonde vai estar a parte imaginária? No eixo Y. Então, como é que eu vou colocar esses números? Se eu estou desenvolvendo um cálculo e no final do meu cálculo aparece um Z, vou chamar de Z1, igual a 2 mais 3i, aonde esse número vai se encontrar aqui dentro desse plano? Quando a parte real é 2, então onde é que está o 2 aqui? 0, 1, 2, está aqui. E a parte imaginária é 3, onde é que está o 3? Aqui, 1, 2, 3. Esse número vai estar nessa posição e ocupa esse ponto dentro do plano de Gauss. É como se fosse uma coordenada cartesiana, x e y. A parte real é o x e a parte imaginária é o y, certo? Então, veio a origem de todos os números aqui. E daí ele conseguiu fazer o quê? Conseguiu socar os números aonde ele não conseguia. Só na reta não dava. Então, ele pegou um outro número lá, sei lá, um Z2. E esse Z2 era menos 4 mais I. Quem é a parte real dele? Menos 4.
real é o eixo x menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E a parte imaginária, como só tem o i, a parte imaginária é 1. 1 aqui. Onde é que vai estar esse número dentro do plano? Aqui. Aqui vai estar o Z2. Entendido como é que ele colocou esses números para que a gente conseguisse estudar? Sempre cada número vai ter uma parte real e uma parte imaginária que está aqui. Pode ser a parte real e a parte imaginária, as duas positivas. Aqui, a parte real negativa e a imaginária positiva. Aqui, parte real e parte imaginária negativa. E aqui, parte real positiva e parte imaginária negativa. Quem vai me dar esses valores de positivo e negativo? Os quadrantes. Aonde é que o x é positivo? Nesse quadrante aqui primeiro e no quarto. Aonde é que o x é negativo? No segundo e no terceiro. Aonde é que y é positivo? Da metade do gráfico para cima, então no primeiro e no segundo. E onde é que ele é negativo? Da metade para baixo, terceiro e quarto. Certo? Isso aqui, vocês conseguiram compreender o que eu falei? Ou alguém quer fazer algum questionamento? Professora, não sei se está me escutando. Estou escutando, só estava tomando água, por isso eu não te respondi. Ah, não, tranquilo. Nesse caso, considerando a parte imaginária e real, então o zero ele não seria um número, já que ele está exatamente no meio de tudo. O zero seria, o zero é o número zero que está dentro dos reais que tu já conhece. Por isso que quando a gente faz o conjunto dos números complexos, ele abrange todos esses estranhos, mais tudo que tu já conhece, inclusive o zero. Entendi. Eu estava pensando que como o zero ele fica exatamente na origem, eu não sabia se o zero seria a origem dos imaginários ou a origem dos reais. Daí eu fiquei uma dúvida. Na realidade, ele é a origem do plano de Gauss, mas ele é um número complexo, porque todos os reais passam a ser complexos, porque o conjunto dos números complexos vai englobar tudo que tu já conhecia. Eu já vou fazer aqui como vai ficar essa estrutura. Agora, imagina o seguinte, ó, se tu tiveres um Z, o teu Z for isso aqui, ó, vou botar aqui, um Z3, tá? Ele é 5, só 5. Onde é que esse 5 vai estar? Esse aqui é o Z3. O 5 só tem a parte real do número. Concorda que só tem o A, não tem o B aqui, porque não tem o I? Onde é que ele vai estar? Ele vai estar aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Aqui vai estar o teu Z3, em cima do eixo dos reais, porque só tem a parte real. E eu ainda posso ter um número, que é um Z4, por exemplo, que é menos 2i. Ele tem a parte real, menos 2i? Não. Ele só tem a parte imaginária. Então, se ele só tem a parte imaginária, ele vai estar em cima de que eixo? Do eixo dos imaginários. Lá no menos 2, ó. Menos 1, menos 2. O cara vai estar aqui, ó. Entendeu? Sim, obrigado. Tá. Outra coisa, pessoal. Quando um número não tem parte imaginária, ele é chamado de real. E quando ele não tem a parte real, ele é chamado de imaginário puro. Tudo isso que eu estou falando está escrito nessas 10 páginas que eu botei para vocês aí. Então, não precisa se atucanar assim, porque eu escrevi assim, eu sentei e organizei bem direitinho essa estrutura, tá? Vou apagar esse lado para mostrar como fica o conjunto dos números complexos aqui. Então, eu falei dos reais, agora eu estou falando dos complexos, e daí, dentro dos reais, existiu aquela dúvida, né? Olha só como é que vai ficar o conjunto dos números complexos. Conjunto C, com um risquinho aqui, que é dos números complexos. O que a gente já tinha visto de conjunto anteriormente? A gente tinha visto, primeiro, os naturais, que eram os positivos, eram os inteiros positivos, eram os naturais. Depois dos naturais, a gente viu os reais, os inteiros, que eram todos os inteiros positivos, e aqui chegou os inteiros negativos, ó. Então, os inteiros abrangem o natural.
Depois disso veio quem? Veio o conjunto dos racionais, vieram todas as frações, conjunto Q. Aí tinha os números, que foi um problema para Pitágoras, que não tinha, né, dentro da estrutura dele, que não eram racionais, eram quem? Os irracionais, que são as raízes inexatas e as dízimas não periódicas, para unir esses dois conjuntos. Então, fizeram a união desses dois conjuntos. Veio o quê? Veio os conjunto dos reais, que é o que a gente trabalha. E aí aconteceu o quê? Veio a estrutura do complexo. O complexo vai ser qual estrutura? A maior de todas. Então, o conjunto dos complexos vai pegar todos os reais, mais essas raízes de índice par negativa. Então, esse conjunto dos complexos é o maior conjunto que se trabalha dentro da matemática até hoje. Tá? Com essa estrutura aqui, tu consegue entender que os reais estão dentro dos complexos. Então, se tu pensares num número agora, qualquer um de vocês que estão aí na live, cada um vai pensar num número. Esse número, certamente, que vocês pensaram, está dentro do complexo. Por que ele está dentro do conjunto dos complexos? Porque o conjunto dos complexos abrange todos os outros conjuntos numéricos. Ficou claro? Sim. Beleza. Então, bora lá. Posso apagar aqui, então? Pode. Eu tenho essa equação de segundo grau aqui, tá? Eu quero resolver essa equação de segundo grau. Quando eu vou tentar resolver essa equação de segundo grau, vou calcular aqui por Bhaskara, tá? X vai ser igual a menos b, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes. Vou botar o 3 positivo aqui. Não, peraí. Essa equação não vai dar. Deixa eu pegar uma outra equação para dar o que eu quero. Porque isso aqui vai dar bonitinho, eu não quero que dê bonitinho, eu quero que dê bem feinho. Vamos botar um aqui. Vou fazer assim. X ao quadrado menos x mais 3. Então, quem vai ser meu b? Menos 1 ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, x vai ficar igual a 1, mais ou menos. Aqui ficou menos 1. Aplicando Bhaskara, né? Aham, tô fazendo Bhaskara. Para resolver, tá? Olha o que aconteceu aqui dentro da minha Bhaskara. Uma raiz negativa. Era esse tipo de situação que os caras estavam estudando quando desenvolveram os complexos, certo? Então, como é que ele vai resolver essa parada aqui? Ele vai fazer o seguinte, ó, 1 mais ou menos. Raiz de 11 não tem exata, então ele vai deixar raiz de 11, mas pelo menos vai ficar positiva, e vai colocar um i aqui, ó. Por que ele colocou um i? Porque, por causa dessa negatividade dela, dividido por 2. Então, como é que esse número vai se abrir? O teu x' vai ser 1 mais raiz de 11 i sobre 2.
E o teu x duas linhas vai ser 1 menos raiz de 11i sobre 2. Tá? Aqui eu tenho um número complexo e aqui eu tenho outro número complexo. Quando eu tenho um número complexo escrito assim, observe, eu vou escrever isso aqui sendo z'. É 1 sobre 2, porque esse 2 está dividindo 1 e a raiz, mais raiz de 11i sobre 2. Quem é a parte real? 1 meio. Quem é a parte imaginária? Raiz de 11 sobre 2. E aqui, quem vai ser o outro? O 1, já vou dividir sobre 2, menos raiz de 11i sobre 2. Quem é a parte real? 1 meio. Quem é a parte imaginária? Menos raiz de 11 sobre 2. Aqui eu tenho um número complexo, aqui eu tenho outro número complexo. E resolvi a minha equação de segundo grau, que não tinha solução dentro dos reais, mas agora tem dentro do conjunto dos complexos. Certo? É esse tipo de conta que a gente vai começar a resolver agora. Eu não entendi como é que mudou o sinal do 11. Ele era positivo dentro da raiz quadrada imaginária ali, no x duas linhas. E ele virou positivo. Quer dizer, ele era negativo lá em cima, lá no x, ó. Ele era Aí, negativo, né? isso. E aí ele virou positivo. Gente, lembra que lá no início da nossa live a gente fez que toda a raiz negativa virava positivo vezes raiz de menos 1? E que dentro da teoria dos complexos a raiz de menos 1 era i? Por isso que ele ficou assim. 11i. Beleza, obrigado. Só uma pergunta, tu estava no início da explicação ali dos números complexos ou tu entrou depois? Não, eu tava sim. Rateei Tá. mesmo. Então tu não tinha entendido mesmo, é isso? E agora, com essa explicação ficou claro? Mais alguém não tinha entendido o que eu tinha falado lá, gente? Tem que ficar beleza aí, tá? Bom, então vamos ver como é que é a estrutura desses conjuntos dos números complexos. Nós vamos começar, então eu já sei que o número complexo, ele é dessa estrutura Z igual a A mais BI. A é a parte real do número e B é a parte imaginária. Uma pergunta. O número complexo só acontece quando a raiz for negativa? Quando a raiz for ímpar negativa? Quando a raiz for de índice par negativa. O que que é esse númerozinho que fica aqui, ó? Essa raiz não... Então, ela é uma raiz quadrada, deveria ter um 2 ali. Só tem i quando a raiz for raiz quadrada de menos 4, raiz quarta de menos 4, raiz sexta de menos 4, raiz oitava de menos 4. Esse índice tem que ser par. Tá? Então, vai ter número complexo aqui, ó, quando aqui for par e aqui for negativo. Certo, Vitor? Ótimo. Tá. Quando eu falar que um número é real, o que significa um número ser real? Um número ser real significa que não tem parte imaginária. Então, um número real, eu sei que o B vai ser igual a 0. E como é que vai se portar esse cara? Ele vai se portar assim, ó, só A. E quando é que ele é um imaginário? Puro. Ele é um imaginário puro quando a parte real é 0. Então, como é que esse número vai aparecer? Só BI. Certo? Era o que eu tinha falado antes. Então, o número complexo é sempre dado por essa forma.
Essa forma é dividida em duas partes, parte real e parte imaginária. Quando não tiver a parte real, ele for assim, ele é chamado de imaginário puro. Quando não tiver a parte imaginária e ele for assim, ele é chamado de número real dentro do conjunto dos complexos. Certo? Professora, depois nós voltamos às 9 horas? Já está pertinho de terminar? Que horas são? Tá 2 minutos. Tá. Para vocês terem um intervalo aí, daí a gente volta às 9, tá? Bom, Ok. ainda existe uma coisa chamada conjugado. O conjugado a gente representa por uma barra em cima do número. O que é o conjugado de um número complexo? O conjugado de um número complexo é o mesmo número complexo, trocando apenas o sinal da parte imaginária. Só o sinal do B, tá? Então, se tu tens o seguinte, um número complexo que é 6 mais 4i, quem vai ser, o conjugado, vai ter a barra, quem é o conjugado deste número? O conjugado desse número vai ser 6, troca o sinal do B, menos 4i. E se eu tenho um número assim, Z2, menos 10, menos 8i, quem é o conjugado, vai aparecer a barra, deste número complexo? Vai trocar o sinal apenas de quem? Do 8. Vai ser menos 10 mais 8i. Tranquilo? Se eu tiver esse número aqui, 12. Quem é o conjugado desse número? 12? O próprio 12, pois não tem a parte imaginária, certo? É só imaginário que troca? Exatamente, o conjugado troca o sinal apenas da parte imaginária. Bem isso aí. Certo? Acho que vai cair a live aí. Vou deixar para vocês tirarem uma foto ou copiarem. Pensem aqui, fiquem pensando nisso. Se eu tenho um Z4, que é 8 menos 3i, quem é o conjugado do conjugado de Z4? Botei duas barras aqui. Quem vai ser esse cara?